Bora fazer maquiagem nos olhos usando apenas um único pincel? Hoje eu vou te provar que a gente consegue fazer uma maquiagem bem bonitona, desde que a gente entenda sobre as técnicas que serão aplicadas, o movimento do pincel, a força da tua mão, o peso, as cores e não somente um monte de pincéis. Seja muito bem-vinda à aula de hoje. Eu sou a Tami Gasperin. Caso você seja novata, você esteja chegando por aqui agora, sou apaixonada pelo mundo da automaquiagem, sou maquiadora profissional e ensino mulheres a aumentar a sua autoestima através da maquiagem correta para o seu tipo de olho e para o seu tipo de rosto. Bora comigo então? Mais uma aula começando por aqui. Bom, olha só. Hoje nós vamos fazer então uma maquiagem dos olhos usando somente um único pincelzinho que eu já vou te mostrar qual que é. Tô aqui fazendo suspense pra você. Nós vamos usar só um pincel porque eu quero te provar, eu quero te mostrar que o mais importante não é ter uma coleção de pincéis ou até mesmo uma coleção de produtos. O mais importante é você começar a entender da parte mais técnica da maquiagem. Você não precisa dominar todas as técnicas do mundo se você não é maquiadora, você tem que entender apenas o que serve para você. Dentro das técnicas de automaquiagem que você deve dominar, são aquelas que eu falo sempre aqui. A principal é você entender as suas próprias características. Essa é a principal. É daí que vai partir o resto. E não o contrário, como todo mundo faz. E é por isso, gente, que tem tanto vídeo aí no YouTube, tanto curso de automaquiagem, online, presencial, e as mulheres continuam não sabendo se maquiar. Porque o primeiro passo deveria ser o contrário. Vocês começam normalmente, eu também comecei assim, tá? A gente começa o contrário. A gente primeiro procura por técnicas que abrangem todo mundo, que dá certo em todo mundo, que são poucas coisas, né? E depois vai entendendo que funciona em você. E deve ser o contrário, é o caminho mais fácil. E eu tô aqui pra te mostrar esse caminho que é mais fácil. Então, o primeiro passo é esse, é você entender realmente o que vai funcionar em você. E para isso você precisa se conhecer. Autoconhecimento. Só que é um autoconhecimento técnico e você precisa de alguém para pegar na sua mão e te dizer o que você precisa. Antes mesmo de você pensar em ter muitos produtos e muitos pincéis, o que você precisa é entender sobre movimentos, para que serve cada coisa. Você precisa entender também um pouquinho de cada produto que você vai usar. Não adianta sair tacando uma sombra de qualquer jeito. Você tem que pensar um pouquinho sobre a construção daquela maquiagem, certo? Então eu tô aqui hoje para te mostrar e para te provar tudo isso que eu falei, que dá pra fazer maquiagem com um pincel só. Vocês vão ver que vai ser uma maquiagem bonita aqui, eu tenho certeza. Então, eu já estou com a minha pele preparada. O que eu usei hoje na minha pele? Eu usei um primer diferente que eu estou testando, que é o primer da Miss Pink, que eu recebi de presente agora no final do ano, né? Foram os meus primeiros recebidos, gente. Que delícia, né? Deixa eu pegar pra mostrar. Eu gostei bastante dele. Gostei. Como eu usei só agora, né, a primeira vez, eu vou testar mais vezes antes de vir aqui falar pra vocês. Miss Pink Aqua Primer à base de água, disfarce de poros e linhas finas, adequado para clima tropical, para peles normais a oleosas, aloe vera. Oil Control, vitamina E, e pelo que eu entendi, essa marca é vegana. Eu não sei se são todos os produtos ou não, tá? Mas é cruelty free, o que já gosto bastante. Então, usei esse primer, gostei. Não sei nem quanto é que custa para falar para vocês, mas eu vou testar mais e volto aqui para dar mais detalhes. Usei também a base da MAC, a Studio Fix. Olha como é que tá a pequenininha. Eu peguei com o pincel daqui de dentro, eu peguei um pincel pequeno, enfiei lá dentro e consegui então terminar essa base, tá? Não tem mais nada agora aqui dentro. Até tem, mas eu não consigo pegar, né? Enfim, por isso que eu prefiro base de bisnaga. Fiz minha base, então, minha pele com a base da MAC, que eu gosto bastante. É a base Studio Fix na cor N.475. Tá aí uma coisa que eu não faço com vocês, eu nunca falo que eu usei na pele quando eu começo com a pele pronta, eu vou começar a fazer isso mais vezes. Usei o corretivo M10 da Bruna Tavares, tanto nas olheiras quanto aqui em cima, para usar de primer de sombras, que a gente vai começar agora. E não vou comprar esse produto de novo. Ele não é bom? Sim, ele é muito bom, mas ele marca bastante as linhas de expressão. Então ele marca as minhas linhas mais do que outros produtos que cobrem tanto quanto ele. Então eu vou escolher comprar uma outra opção. Gosto porque as cores são bacanas, é um produto bom, tem uma alta cobertura, mas pra mim, que já tenho bastante linhas, olha como é que fica. Tá mais marcado do que outros dias com outros produtos, tá? Bem mais. Então, não é um produto que eu vou repetir. Eu tô usando ele aqui, né, pra realmente gastar.
Inclusive, deixa eu pegar um pouquinho dele, só que eu vou pegar o outro. Eu tenho duas cores. O L20, ele é mais claro. Então tá a caca aqui. Eu já coloquei diluidor dentro da embalagem deles e não adianta, tá? Tô aplicando então um pouquinho mais de corretivo na minha pálpebra e agora com a esponja eu vou dar umas batidinhas pra gente usar de primer de olhos. Esse aqui é o L20 da Bruna Tavares. Pra te usar de primer de olhos, pode ser um pouquinho mais claro, tá? Não tem problema, só não muito claro, pode ser que dê ruim. Cuidado. O ideal é que seja da cor da tua pele. Um pouquinho mais claro também funciona. Dou minhas batidinhas, olha por que dá ruim. Sem querer, a gente invade um pouquinho, muitas vezes, né? Até porque eu tô sem esponja pequenininha hoje aqui, tô fazendo só com a esponja grande. Então, tá ali pálpebra pronta pra gente começar. Eu coloquei diluidor dentro dos tubos aqui, sabe? Tirei a boquinha, o bocal que vem ali, tirei aquela tampinha e coloquei diluidor aqui dentro e não adiantou, tá? O produto continua craquelando mais do que outros, não é? Nossa, ele craquela horrores. Não, ele craquela mais do que outros que eu gosto, por isso que eu não vou repetir a compra, tá? Então, bora fazer nossa maquiagem com um pincel só. O pincel que eu vou usar é um pincel de sombra, é um pincel comum. Várias marcas têm esse pincel. Tem da Avon, tem da Natura, tem da Macrylan, tem da MAC, tem da Eudora, tem da Ruby Rose, tem da Dye Makeup, tem vários. Esse aqui é da Mary Kay. O nome dele é Eye Definer. Não sei se é Definer, não sei. Mas enfim, Eye Definer. Esse pincel aqui eu comprei há muitos anos atrás num kit. Eu não sei se ainda existe o mesmo pincel com o mesmo nome. Mas olha, gente, é um pincel achatado, fofo, tem que ser fofo se tu vai usar um pincel só, fofo, com as cerdas mais compridas. Não adianta pegar um pincel de cerdas curtinhas que você não vai conseguir fazer um esfumado, tá? Eu quero um pincel que eu consiga depositar e esfumar ao mesmo tempo. Eu vou te mostrar alguns truques hoje para você conseguir fazer sua maquiagem dos olhos usando apenas um pincel. Quer dizer que você nunca mais vai usar os outros pincéis nessa casa? Claro que não, porque vocês vão ver que eu vou ter muito mais dificuldade para fazer aqui as técnicas que eu faço mais rápido e com menos dificuldade, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar pó e eu vou selar toda essa área embaixo aqui dos meus olhos. Tami, que chatice, tu começa sempre da mesma maneira. É o que dá certo. Então eu vou fazer sempre igual. Por que eu selo aqui embaixo? Quem já é super lindeza e quem já é lindeza aqui de mais tempo já entendeu que funciona, mas não é obrigatório. Facilita, mas não é obrigatório. Por que facilita? Porque quando eu esfumar aqui, a minha sombra marrom, porque eu vou usar um marrom hoje, a minha sombra marrom já vai encostar no pó. Se eu não selo aqui embaixo, vai encostar aonde? Direto no corretivo ou no primer de olhos que você aplicar. E aí pode ser que fique manchado. Ainda mais hoje que eu vou usar um pincel que não é o melhor para esfumar. Eu selo aqui fora, aqui embaixo e aqui dentro. Aqui embaixo, aqui fora, aqui dentro. Sacou? Eu só não selo aqui, ó. Pálpebra móvel e côncavo. Lá em cima, pálpebra fixa, eu selo tudo. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, então, é aplicar uma sombra aqui na pálpebra móvel. Você pode começar pela parte de baixo, você pode começar pela pálpebra móvel, você pode começar pelo esfumado do côncavo, você começa por onde você quiser. A ordem não é o mais importante. Você tem que entender o que você gosta, o que você não gosta. Eu quero fazer hoje um olho com a pálpebra toda bem iluminada, com o côncavo marronzinho. Então eu vou usar essa paletinha aqui, que são só sombras iluminadoras da Nadia Tambasco com a Oceane. Maravilhosa essa paleta, super indico. E eu poderia usar qualquer uma das cores. Tem do dourado ao prateadinho, né? Assim, ó, a sombra mais branquelinha. Tem dourado menos intenso, rosado, bronze, tem várias. Eu vou usar a Cosmic, essa daqui, ó. Ela, na paleta aqui, ela parece ser salmãozinho, algo assim. Tiro o excesso, ó, com o pincel, desmancho aqui e começo a aplicar essa sombra. Poderia aplicar com os dedos também.
Eu vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel até chegar no meu côncavo. Não necessariamente você vai fazer exatamente igual. Por quê? Porque primeiro você tem que entender se você deve ou pode iluminar toda a sua pálpebra ou não. Então, apliquei uma sombra iluminadora em toda a minha pálpebra. Poderia ser qualquer outra sombra, inclusive poderia ser um marrom, poderia ser uma sombra mais escura. Agora eu vou limpar o meu pincel. Quando você tem poucos pincéis, você sempre tem que trabalhar, tendo muitos ou pouco, você tem que ter a toalhinha. Mas trabalhando com poucos pincéis é mais importante ainda. Nessa toalhinha aqui, eu vou limpar o meu pincel sem umedecer ele, porque eu não quero umedecer o meu pincel. Se eu umedecer, eu tenho que esperar ele secar para fazer o meu esfumado lá do côncavo. Então, eu só vou tirar o excesso de sombra, porque eu não quero levar essa sombra lá para cima, porque essa sombra ela vai atrapalhar o meu esfumado. Essa toalhinha, gente, é uma toalhinha sequinha. Você compra no supermercado, é um papel toalha reutilizável. Eu vou usar uma sombra marrom da Quem Disse Berenice, na cor marrone. Poderia ser qualquer cor de sombra. Tiro bem o excesso. E eu vou começar primeiro dando umas batidinhas com a mão bem leve lá no meu côncavo e já vou começando também a esfumar. Esse pincel aqui eu escolhi o mais difícil para trabalhar com vocês. Sim, eu fiz isso comigo mesma. Olha só, eu ia escolher, deixa eu pegar só um pouquinho. Eu ia trazer esse pincel aqui para vocês, que é o pincel 125 da Dye Makeup. Ele também é um pincel achatado, só que ele é mais gordinho. Tá vendo como ele é mais gordinho, ó? Então ele esfuma muito melhor. Eu ia ter uma facilidade muito maior agora de esfumar. Só que eu pensei, é mais fácil as minhas lindezas terem um pincel parecido com esse na casa delas do que parecido com esse, porque esse pincel aqui nem todas as marcas têm. Agora esse pincel aqui, como eu falei no começo, todas as marcas têm, qualquer marca. Entenda que, como ele é um pincel que não é bem fofo, ele não é um pincel de esfumar, que nem aqueles que eu amo, que vocês sabem, assim ó, não é um pincel rabo de cavalo, é muito mais difícil de esfumar com ele. Porém, é possível. Então, eu posso ir com a mão leve. Quanto mais rígido, firme, menos abertas são as sombras, as cerdas do pincel, mais leve tem que ser a minha mão se eu quiser esfumar as sombras. Então, a minha mão tá bem leve. Outra coisa, eu preciso começar isso aqui com uma sombra clarinha. Mais do que nunca hoje eu preciso começar com uma sombra clarinha. Esse marrom aqui, ele é um marrom clarinho, mas olha como ele já fica bem escuro pra mim. Ele é um marrom bem claro, mas ele tem bastante pigmento. Então, quanto mais camadas eu fizer dele, mais ele vai escurecendo. Se eu já pegar um marrom escuro, vou te mostrar aqui um marrom bem mais escuro, assim ó. Se eu já pegar um marronzão escuro para começar a fazer isso aqui com um pincel que não é tão fofo assim, o que vai acontecer? Vai marcar. E a possibilidade de manchar e você não conseguir tirar a mancha, porque você não tem um pincel maior, é bem grande. Quando você estiver fazendo o seu esfumado, mesmo se você usar um pincel maior, você já vier com uma sombra muito escura, e se você não tiver tanta prática, também vai te trazer dificuldade. E eu vou fazendo o esfumado conforme as características do meu olho precisa. Então eu vou subindo a minha sombra e o ponto mais alto do meu esfumado, ele é bem no meio do meu olho. A maioria, não todas, certo? Precisam fazer esse esfumado aqui mais arredondado. Aqui fora são outros 500. E aqui em cima mais arredondado, o ponto mais alto vai ser quase sempre no meio do teu olho. Porém, até onde tu vai subir a sombra é que é muito relativo, é muito de pessoa para pessoa. Não é porque eu, Tami, subo a minha sombra, olha lá, quase tudo até lá em cima na sobrancelha, que você vai fazer o mesmo. Se você tem mais espaço ou menos espaço, é isso que vai mandar. E também as características em conjunto da tua maquiagem é que vai mandar nisso. O que eu quero dizer com características em conjunto? O tamanho do seu olho, em largura, em abertura. O formato do seu côncavo. A profundidade do seu olho. E todas as outras características, se os seus olhos são aproximados ou não. E por aí vai, é que fazem o conjunto
das características do teu olho, é que formam o teu tipo de olho. Então, se o teu olho é pequeno, o teu olho não é só pequeno. O teu olho pode ser pequeno, profundo, aproximado. Ele pode ter alguma das partes caída. Olho caído, gente, não é só o olho assim, ó. Tem outras características que também deixam o olhar caído. E às vezes a gente não consegue enxergar isso na gente mesmo. Então, fazendo meu esfumado aqui, vamos seguir o baile. Na minha toalhinha aqui embaixo, eu estou limpando o meu pincel. Eu estou tirando todo o excesso de sombra dele. Então, olha ali na minha mão, não sai mais sombra. Eu não preciso limpar o meu pincel com limpador ou com água ou com detergente nessa hora. Eu preciso apenas de um pincel mais limpinho para eu esfumar as bordas do meu esfumado. E a gente vai esfumar sem medo, para cima, para dentro e para fora. Só que aqui para fora, para cima e para dentro, você tem que respeitar as suas características e pensar até onde vai a sua maquiagem. Olha a diferença de um olho e do outro. Agora aqui no outro olho, talvez eu tenha aplicado um pouco mais de sombra, né? Se eu apliquei mais sombra, eu não pego mais sombra. Se já tá escuro e eu tô tentando esfumar, eu não pego mais sombra. Eu esfumo e tiro o excesso de sombra na minha toalhinha. Por quê? Quando eu venho com o pincel limpo e eu tô aqui, ó, esfumando, eu pego sombra de volta pro meu pincel. Então eu vou lá na minha toalhinha e tiro um pouquinho do excesso. Por isso que eu digo pra vocês que antes de ter um monte de produtos e pincéis, é mais importante você entender a parte técnica da maquiagem, que pode ser dividida em dois grandes conjuntos. A primeira é você entender as suas características e entender quais são as técnicas que vão funcionar. E a segunda é você entender sobre as técnicas. Por exemplo, isso que eu tô fazendo agora. Se o esfumado tá muito marcado, você não vai vir com mais sombra. Ah, também, mas aí eu venho com uma sombra mais clara. Não vai dar certo. Nesse caso aqui, por exemplo, se eu vier com mais sombra, mesmo que ela seja mais clara, não vai funcionar. Agora, olha ali como tá funcionando. Por quê? Porque eu estou limpando meu pincel aqui, ó. Essa parte aqui, ó, foi dessa hora aqui de pegar a sombra com o pincel já limpo e tirar no papelzinho. Pode ser papel toalha, papel higiênico, qualquer papel que seja, né, um pouquinho mais poroso. Não dá pra pegar uma folha de papel A4, por exemplo, de ofício, porque ela é muito lisa, entendeu o que eu quis dizer com poroso? Pode ser uma toalha de banho, toalha de rosto. Pode ter uma toalhinha, sabe, a gente tem toalhinha pras unhas? Eu, pelo menos, sempre tive. Tu pode ter uma toalhinha aí específica pra tua maquiagem e ir lavando ela conforme vai sujando. Mas eu gosto dessas que são descartáveis, porque conforme vai acumulando ali, depois eu descarto, tá tudo bem. Mas ela dura bastante, tá? Então, temos aí um esfumado marrom. Vou pegar agora um outro marrom que é um pouco mais escuro do que esse e é um pouco mais quente. Esse marrom aqui ele é um marrom que fica mais frio na minha pele. Quando a gente olha ele sozinho aqui, a gente não consegue ver se ele é frio ou se ele é quente. Mas quando eu comparo ou com a minha pele ou com um outro marrom que é mais quente, aí sim eu consigo. Vou pegar o marrom mais claro da paleta da Nina Secrets e eu vou com o pincel de lado. Ó, não é assim na horizontal, ele tá de lado. E eu vou esfumar um pouquinho por cima. Essa sombra da Nina Secrets é super pigmentada. Muito, muito, muito. Então eu vou aos poucos. Eu posso até pegar um pouco do laranja junto. Vou fazer isso porque eu quero esquentar mais a minha maquiagem. Olha como esquenta. Esquenta e escurece um pouquinho, né? Que é o que eu tô fazendo. Mesma coisa do outro lado, vou começar com esse, né, pra fazer igual. E o movimento, vamos falar um pouquinho sobre o movimento também da mão. Se você só ficar indo e voltando com o teu pincel, às vezes eu vejo as alunas fazendo isso. Porque a gente vê por muitos vídeos aí ensinando assim, em aulas, professoras, maquiadoras, até eu mesma ensino assim. Só que tem um conjunto de coisas. Olha só, se você pegar um pincel como esse, que é um pouquinho mais durinho, e você só fizer um único movimento pra lá e pra cá, ó, pra lá e pra cá, sem sair do lugar,
você não vai conseguir um esfumado bonito, um esfumado bem amplo. Quando eu pego uma sombra, agora eu peguei o marrom misturado com laranja, eu começo mais perto do meu côncavo e depois eu tiro o peso um pouquinho da minha mão e subo um pouquinho mais a minha mão. Se eu ficar parada no mesmo lugar fazendo o mesmo movimento, eu vou marcar a sombra. Depois que eu faço esses movimentos, eu posso brincar com o movimento de bolinha ou com o movimento como se eu estivesse varrendo curtinho, ó. Com esse pincel eu preciso fazer esses movimentos. E eu vou conseguindo um esfumadão. Beleza. Por enquanto eu vou deixar assim no côncavo, depois eu vejo no côncavo e pálpebra fixa. E depois eu vejo se eu vou querer fazer mais cores, alguma coisa assim. Eu vou voltar com a sombra cintilante que eu usei pra dar um acabamento nela. E agora, eu vou fazer isso com o dedo? Não, vou fazer com o pincel de novo. Vou tirar bem o excesso de marrom do meu pincel. Então eu tô aqui na minha toalhinha, limpando bem o meu pincel. Vou pegar aqui, de novo então, a sombra que eu tava usando antes. Eu vou reforçar um pouquinho e vou subir ela mais, para que se misture um pouquinho agora. Para que não fique marcado. Eu não quero um cut crease, eu quero um olho esfumado e não marcado. Nem todo mundo pode subir a sombra cintilante dessa maneira, certo? Eu tô fazendo em mim porque os meus olhos pedem isso. Senão eu não consigo erguer o meu olhar, eu não consigo aumentar, eu não consigo dar amplitude e aí minha maquiagem também fica marcada. Esfumo bem a transição e olha como melhora. Muito, né? O que nós vamos fazer agora? Hoje eu vou testar um produto junto com vocês, porque eu sou o quê? Ousada. Eu não deveria fazer isso em live, não deveria fazer isso em live, mas eu sou ousada e eu vou fazer. Quando eu recebi o presente, né, ali de final de ano da marca Miss Pink, eu recebi uma caneta delineadora que é, de um lado, fininho e do outro lado, caneta. Caneta não, desculpa, carimbo. Quando eu recebi esse presente aqui da Miss Pink, a menina que veio aqui trazer, porque como ela é aqui da minha cidade, ela veio aqui me entregar em mãos, a Fran, maravilhosa. E um beijo também pra Gabi, do Miss Pink. Não sei se elas vão me assistir, mas enfim. Ela veio aqui, ela me falou o seguinte, essa caneta tem que ficar deitada, ela não pode ficar em pé, certo? Então, primeira coisa. Eu usei já pela primeira vez essa caneta na semana passada. Foi um dia em que eu me olhei no espelho pra tirar a maquiagem e eu tenho que testar a caneta. Então, eu nunca vou testar um produto pra sair. Eu nunca vou pegar um delineador que eu nunca usei na minha vida, que eu não sei se vai dar certo, se eu vou me acostumar com ele, antes, por exemplo, 5 minutos antes de sair, porque delineado não é uma das últimas coisas que a gente faz na maquiagem. Depois, basicamente, vem os cílios e o batom, ou você pode até, né, fazer o batom primeiro, fazer a parte de baixo dos olhos primeiro. Então, cuidado com isso. Dica pra você. Vai testar um produto novo, não testa na hora de sair. Imagina se você testa uma base nova, usa uma base nova pela primeira vez. Você não se dá por conta, tá ali se maquiando, que a base ficou muito amarela, muito rosa, muito clara, muito escura. E aí já eras, não dá mais tempo de consertar. Então, nada de testar produto na hora de sair, certo? Então, eu testei ela e num primeiro momento eu gostei. Agora, eu sou uma pessoa muito ousada e venho aqui fazer isso com vocês. Por quê? Eu não sou uma pessoa que prefiro canetas delineadoras. Eu sou uma pessoa que prefiro pincel e delineador, ou em gel, ou que nem o BT Velvet, né? Então, a minha maior habilidade não é com caneta. A minha maior habilidade é com pincel e outro produto. Combinado? Então, se não der certo, nós vamos tirar, tá? Essa caneta aqui, ela tem um carimbo para você carimbar o gatinho e depois a outra ponta é para você fazer o seu delineado. Eu vou começar fazendo o carimbo. Se eu visse essa caneta aqui numa loja para comprar, eu não compraria. E eu não tô falando que a caneta é ruim por isso. Eu tô te contando o que eu achava antes de usar ela. Sabe por quê? Se nós somos todas muito diferentes e temos características diferentes, é mais difícil um carimbo, um molde dar certo em mais pessoas do que um produto de mão livre. Então, é mais fácil mais pessoas conseguirem fazer o delineado com essa ponta do que com essa. Só que tem um detalhe. Para você que já tentou várias coisas diferentes e ainda tem dificuldade no gatinho, a primeira coisa é você entender as características aqui, ó, das dobrinhas do teu olho.
A segunda coisa é testar todos os tipos possíveis e imagináveis. Um pincel mais fino, depois um pincel chanfrado. Sombra, delineador em gel, caneta e aí, quem sabe por que não, né? Também com a fitinha, por que não? E também você pode testar isso aqui se outras maneiras não dão certo. Agora, de fato, não vai dar certo para todo mundo. De fato, não vai dar, certo? Por quê? Porque ele só tem um único tamanho e o teu olho pode ser bem diferente do meu. Então, eu vou pegar a caneta, posicionar aqui o carimbo no final do meu olho. Eu vou dar uma esticada no meu olho, porque como eu tenho linha de expressão ali, ó, e a dobrinha, eu preciso dar uma esticada no meu olho. Ó, carimbei. E não tinha produto suficiente ali nela. Isso já é um problema. Então, o outro lado. Ó, mesma coisa. Não tinha produto suficiente nela. E já ficou um bem mais alto que o outro. O outro lado, então, a gente vai fazer um delineado normal. E essa ponta aqui, ela vai me ajudar a consertar o restante. Se um dia tu estiver fazendo delineado aí na tua casa e tu errar muito o delineado, ficar muito tremido, uma coisa que tu pode fazer é esfumar ele. Só que um delineado assim desses em caneta, normalmente eles são mais difíceis de esfumar porque eles secam muito rápido, tá? Isso não quer dizer que você não consegue esfumar nenhum delineado em caneta. Alguns você vai conseguir, outros não. Olha, pra fazer o delineado em si, eu gostei dessa caneta, que ela é bem grossa, com a ponta bem fininha. E agora aqui, vamos ver se ela vai me ajudar. Ou se ela vai me atrapalhar. Ó. Por isso que eu não gosto de caneta. Todas as que eu já usei fazem a mesma coisa. Quando você precisa de tinta na pontinha, às vezes não vem. E aí você tem que fazer 10 vezes o mesmo movimento. Tá indo. Tá indo, bichinho. Pronto, agora ficou, tava tremido ali bem no meio, agora ficou bem retinho. E, por enquanto, tá até bom. Só que aqui tá falhado, ó. Tá falhado e não vai. Então, eu vou fazer uma coisa pra testar, ó. Ali saiu bastante tinta. Agora eu vou pegar a tinta. Pegando aqui na minha mão a tinta. E preenchendo ali. E tentando fazer uma ponta mais fininha, porque o triângulo que vem lá na pontinha da outra ponta, né? Ele não é, a ponta não é bem fininha. Ó, consegui fazer uma ponta mais fininha. Então, estamos ali com um delineado. Agora vamos fazer o outro lado? Vamos fazer o outro lado agora. Aí que o bicho pega.
Beleza? Beleza. Beleza. Então, olha, gente, tá ali o delineadinho. Tá perfeito? Olha, tá bem bom, mas não tá bem igual. Mas eu não vou mais mexer. Porque se eu mexer, vai dar caca. Então, olha só, essa caneta, eu gostei bastante dela. Eu não amei. A parte do triângulo, pra mim, teria que sair mais produto. Eu vou testar mais pra dizer pra vocês por quê. Talvez eu teria que apertar ela. Olha ali, ó. Olha como apertando na mão ela fica bem. O negócio é saber usar. Eu vou pegar agora um lápis marrom e eu vou aplicar aqui fora. Eu não sei se eu vou aplicar dentro da linha d'água. Eu vou primeiro aplicar fora. Depois eu decido se eu vou aplicar dentro ou não. Apliquei o marrom e agora eu vou pegar a bundinha do lápis marrom, esse lápis é da Avon, e eu vou esfumar. Poderia ser também um cotonete, certo? Antes que esse lápis aqui seque, eu não consiga esfumar, essas borrachinhas que vêm nos lápis, ela serve para você dar uma esfregadinha de um lado para o outro, ó, para lá e para cá, e você esfumar a bordinha. Funciona super bem. Eu prefiro pincel, porque eu acho o pincel mais macio. Eu tenho mais controle sobre o que eu tô fazendo. Mas não é errado, não é ruim, certo? E já decidi que eu vou usar dentro também. Então eu já vou usar dentro também. Eu tô precisando comprar um lápis novo desses aqui. Esse lápis aqui, eu não sei se ele tá vencido ou não. Por quê? Porque não tem mais nada nele. Só que como eu sei que faz bastante tempo que eu comprei, eu tenho a desconfiança de que ele tá muito velho. Então, só que como ele não dá nenhum tipo de reação e eu uso só em mim de verdade, jamais usaria em cliente assim, né? Eu vou comprar outro. Ficou bem melhor. Quando tu aplica lápis dentro do olho, só dentro do olho, tu diminui os teus olhos. Quando tu passa por dentro e por fora, que nem eu fiz assim, tu aumenta. Sempre que tu for esfumar alguma coisa, principalmente produto cremoso, tu aplica menor, porque depois quando tu for esfumar vai ficar melhor. Deixa eu te dar um exemplo. Quando tu aplica o teu corretivo claro aqui embaixo dos olhos para fazer a tua área de iluminação, se tu já aplicar muito grande, na hora de esfumar vai aumentar sem querer. E agora, Tami, como é que tu vai acabar isso aqui? Se tu não tem hoje pincel pequenininho, não posso usar o Severino. Não posso usar meu pincel de esfumar pequenininho que eu tanto amo. Não posso. E esse aqui é muito grande pra cá, ó. Até dá, mas eu acho que vou fazer caca com a sombra escura. Eu vou usar ele com a sombra clara. Com a sombra escura, nós vamos usar o bom e velho cotonete, nosso amigo de guerra. Então, esse aqui foi o marrom mais escuro que a gente usou lá em cima. Eu pego com o cotonete e eu vou aplicar em cima do lápis, porque eu quero selar o lápis nessa hora. Esse lápis, ele vai ficar no lugar, ó, tira o excesso igual, tá? Esse lápis, ele vai ficar no lugar por muito mais tempo se eu selar. Agora eu vou voltar então pro pincel, vou tirar o excesso dele, ele nem tá sujo mais. Vou pegar um pouquinho da sombra mais clarinha que a gente usou e aí eu vou fazer isso aqui, ó. E tu vai ter que me desculpar, mas como ele é um pincel grande, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Eu sei que não vai dar pra ver tanto aí. Só que se eu não fizer isso, eu vier aqui, ó, vai ficar muito grosso. Então, dá pra fazer maquiagem, tô limpando o pincel e agora eu vou esfumar sem nada. Dá pra fazer maquiagem com um pincel só? O que tu me diz? É claro que tem o gatinho aqui que tá roubando a cena, porque é um delineador pretão, né? Mas eu poderia ter feito uma sombra toda escura, se eu quisesse. Poderia ter feito qualquer coisa. Cílio 217 da Cremê.
passar um batom? Gente, que batom que eu tô afim de passar? Vocês me deixam passar só um gloss? O meu gloss de sempre. Faz tempo que eu não uso o gloss de sempre. Tiro os excessos ali que ficou acumulando. Gente, provei pra vocês que não é necessário ter um caminhão de pincéis. Eu fiz essa maquiagem aqui usando só um pincel e alguns truques, é claro, como cotonete embaixo. Fiz delineado com caneta. Daria para ter feito um delineadinho com o próprio lápis e depois esfumado com a borrachinha. Daria super certo. A mesma coisa que eu fiz embaixo, eu poderia ter feito em cima. Então, não é desculpa não ter... eu não posso me maquiar porque eu não tenho os produtos. Vai comprando um por vez. Tu não precisa ter um caminhão de produtos. Tu precisa ter os produtos certos. Isso é muito diferente. Tu não precisa ter todos os pincéis que lançam. Você precisa ter os pincéis certos. Dá pra fazer com um pincel só? Dá. É mais difícil? É mais difícil e é mais trabalhoso. Vocês viram que o meu esfumado foi um pouquinho mais trabalhoso e eu até nem fiz um esfumado muito mais escuro hoje pra não ficar ali, né, um tempão esfumando. Mas pra mim tá bom assim, era o que eu queria. Pouquinho de iluminador facial. Ó, coitadinho, o meu tá nos pés da égua. Mas eu adoro ele pra isso aqui. E com a pontinha do pincel, ó, a pontinha do pincel ilumina o cantinho interno. Pontinha do pincel ilumina o cantinho interno. Show! Show, Tami! Muito, 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 muito boa noite. Muito obrigada para vocês todinhas que ficaram comigo aqui até o final. Comenta, compartilha, curte, faz tudo o que tu quiser se tu gostou dessa aula. Não esquece de chamar as tuas amigas para cá também. Eu tenho certeza que elas vão gostar. Dica boa é dica compartilhada. Então compartilha sempre os conteúdos aqui, se você gosta, com as suas amigas. Eu tenho certeza que elas vão gostar também. E aí você vai fazer a diferença na vida de mais alguém. O que tu acha? Um beijo, até a próxima aula. Fiquem com Deus.